Quero ver se eu consigo publicar esse vídeo antes do GP de Mônaco de Fórmula 1, apesar de ser feriado e eu querer um pouco de descanso antes do final de semana esportivo, mas eu quero comentar com você sobre a possibilidade do início da virada do campeonato a partir do GP de Mônaco, porque talvez o grande truque da Mercedes a partir de agora cai, já que o regulamento da Fórmula 1 fala no item C5.1.3 que entre a partir de agora, em junho de 2026 até 31 de dezembro de 2026, ou melhor, a partir de 31 de maio de 2026, nenhum cilindro de motor pode ter uma taxa de compressão geométrica superior a 16 por 1. Por que eu estou falando sobre isso? Porque durante a pré-temporada, todo mundo descobriu que a Mercedes encontrou um truque para aumentar a taxa de compressão do motor para 18 por 1 quando o motor estava em altas temperaturas. Agora isso caiu. A Ferrari, a Honda, a Audi, todo mundo foi reclamar lá com o Mohammed bin Sulayem, que por sinal quer poderes ilimitados dentro da categoria, e eu prometo gravar vídeo comentando esse absurdo desse projeto de ditador. Então agora a Mercedes vai ter que correr sem o seu truque, sem o seu, talvez o seu principal trunfo, dentro das regras ou em função das regras que foram reajustadas. O último dia que a Mercedes podia usar esse truque era em 31 de maio de 2026, mas como o GP de Mônaco acontece no começo de junho, esse truque não valida mais. Que mais que a regra diz? Abre aspas. De 1º de junho de 2026 a 31 de dezembro de 2026, tanto quanto o motor estiver a temperatura ambiente quanto estiver a 130 graus Celsius, é proibido qualquer componente, conjunto, mecanismo ou arranjo integrado de componentes projetado ou que funcione com uma relação superior a 16.0 em condições de operação. Fecha aspas. Isso fecha por completa a brecha que o regulamento deixava para a Mercedes. Originalmente, essa mudança só iria acontecer em 1º de agosto no GP da Hungria, mas ela foi antecipada para antes do início da principal perna europeia do campeonato, porque se fosse deixar só para o GP da Hungria, já ia ser metade da temporada, numa temporada mais curta, porque não tivemos as duas provas no Oriente Médio por conta de todos os conflitos que estão acontecendo por lá, e aí muitos temiam que a vantagem da Mercedes seria ainda maior do que já é, porque não podemos nos esquecer que, apesar de todas as nossas atenções estarem concentradas no Andrea Antonelli, não é só ele que está na frente, o George Russell é o vice-líder do campeonato e a Mercedes já tem uma vantagem considerável em relação às rivais. Será que isso vai ter impacto real em tudo que está acontecendo na Fórmula 1 hoje, nesse domínio que a Mercedes estabeleceu na categoria? Bom, talvez a gente não deve ficar muito decepcionado se essa vantagem não desaparecer por completo em Mônaco. Apesar de que ela abre a possibilidade para que, de repente, uma Ferrari que nos últimos anos anda muito bem nas ruas de Monte Carlo, e apesar de todos os traumas que o Charles Leclerc teve em vários anos, ele finalmente perdeu o cabaço por lá, conquistando sua primeira vitória. Então, parece que o conjunto Ferrari e Leclerc sabe o caminho das pedras, então dá para a gente colocar a equipe como uma das favoritas à vitória em Mônaco. Talvez isso não fique tão evidente em Monte Carlo, porque um carro equilibrado, mesmo sem tanta potência do motor, pode vencer naquele circuito travado. Agora, depois disso pode ficar embaçado para a Mercedes. Não que a Mercedes vai ficar com o pior carro do grid, não é isso que eu estou falando. Peço, por favor, que você entenda o bom português quando é dito. Pode ficar embaçado para a Mercedes porque a equipe, dentro de suas estruturas internas, e eu acredito que o Toto Wolff é uma pessoa extremamente inteligente e competente,
que ele já sabia, todo mundo ali já sabia que em algum momento alguma equipe ou várias iria alcançar a Mercedes na competitividade, no desenvolvimento em pista, em velocidade final. Isso eventualmente iria acontecer. Seria mais difícil com essa pequena gambiarra do sistema de compressão? Seria, com toda certeza. Até porque lembra, eu não sei se você está lembrado disso, quando a McLaren chegou a pedir da Mercedes, mais detalhes sobre o funcionamento do motor, isso depois da primeira etapa do mundial, e a Mercedes meio que se esquivou, dizendo: "Ó, nós entregamos o motor, entregamos o manual e a partir desse ponto você se vira da forma como você vai desenvolver o motor". Então, é de se suspeitar que a Mercedes deve ter alguns trunfos debaixo da manga. É de se suspeitar, não acho que vai ser apenas a questão da compressão, do sistema de compressão do motor em funcionamento. Por outro lado, as outras equipes se aproximaram antes do que a Mercedes poderia imaginar, tá, antes. Eu ainda acho que a McLaren está batendo muita cabeça, a McLaren está com muitos problemas esse ano, tá com um problema de quedas, tá precisando se entender melhor com o funcionamento desse motor, mas ainda acho que a McLaren, de repente, pode chegar e pode embaçar o rolê da Mercedes. Sinceramente. A Ferrari talvez não, porque eu não digo que a Ferrari jogou a toalha, mas a Ferrari sabe que tem o pior motor da Fórmula 1. O pior não, vou corrigir, porque nada supera a Honda nesse aspecto. O motor menos potente entre as unidades de potência, e eu tenho que me lembrar que a unidade de potência, motor, revela a minha idade, mas tem a unidade de potência menos potente, comparado com a própria Mercedes e com a Ford/Red Bull Powertrains. Tem a unidade de potência menos potente, por mais que isso soe um pouco estranho nos meus ouvidos. Mas nas pistas onde a aerodinâmica funciona melhor, onde ter um carro equilibrado é tão importante quanto ter um motor, a Ferrari pode se dar bem. Mas, para mim, na minha modesta opinião, a McLaren pode chegar, a McLaren pode atrapalhar a vida da Mercedes. É a equipe que mais tem potencial para competir com a Mercedes, na minha modesta opinião. E a Mercedes esperava abrir essa vantagem de uma forma mais consistente. Ela esperava, ela apostava nesse, como que eu vou dizer? É que, na minha modesta opinião, nunca chegou a ser um esmague. Eu acho que tem muita performance ali da Mercedes, mas durante as corridas, mesmo nas provas que o Antonelli ganhou com ampla vantagem, não dá para chamar exatamente de massacre. É a equipe dominante, mas não é a vergonha que foi a Red Bull em 2023, humilhando todo mundo. Mas a Mercedes imaginava que poderia ter uma gordura para queimar depois no segundo semestre, e essa gordura não vai vir. Não acho que o campeonato de construtores da Mercedes está ameaçado por conta disso, tá? Não acho. Eu aqui olhando para a fotografia de junho de 2026, eu acredito que a Mercedes vai ser campeã de construtores. Pode ser um problema, de repente, para fazer um campeão de pilotos, mas ainda assim a Mercedes tem uma vantagem substancial, os dois pilotos da Mercedes contam com uma vantagem substancial em pontos. A Ferrari tem que melhorar, a McLaren tem que melhorar. E vai custar um pouco para essas equipes melhorarem. Eu sei que elas vão melhorar, mas talvez não o suficiente para que dê tempo de, sei lá, de repente no GP de Las Vegas a gente ter 3, 4 pilotos disputando o título. Sinceramente, a fotografia de momento não aponta para isso. Quem sabe a fotografia de um futuro, e ainda assim, eu acho que Lando Norris e Oscar Piastri, que está super questionado em vários locais, ainda acho que esses dois precisam começar a recuperar pontos com urgência. Ganhar corridas, começar a pontuar nos pódios, começar a mostrar um desempenho mais confiável. Da mesma forma que Leclerc e Hamilton, se tem algum tipo de aspiração a títulos, se bem que no caso da Ferrari eu ainda acho que não só a Ferrari atrapalha, mas o próprio motor. Então, por enquanto, tá tudo tranquilo na Mercedes.
E repito, não será surpresa se a Mercedes, de repente, não apresentar uma queda de performance como todo mundo espera em Mônaco. Depois disso, na prova da Barcelona-Catalunha, que não era o GP da Espanha, o GP da Espanha ficou para Madrid, na prova de Barcelona, de repente, a Mercedes pode sentir um pouco mais das consequências dessa mudança de regra que elimina a gambiarra do 18/1 para a equipe de Toto Wolff. Já ia falar para a equipe da equipe do Toto Wolff, mas eu não ia cometer essa gafe no final do vídeo.